Olá pessoal do YouTube, hoje eu vim trazer um vídeo sobre o iceberg de fobias. Creio que vocês já saibam como funciona esse tipo de vídeo, então vamos começar. Esse iceberg será dividido em 8 camadas, da mais clara até a mais obscuras, e com as fobias mais estranhas ou anormais que existem. Deixarei o link da imagem do iceberg na descrição para quem quiser. Camada 1, superfície. Nictofobia ou medo do escuro. Nictofobia é o medo irracional e persistente da escuridão. É uma fobia específica relacionada ao medo excessivo e persistente de lugares escuros ou mal iluminados. As pessoas com nictofobia podem sentir uma sensação de ansiedade, pânico, terror e paralisia quando expostas à escuridão, mesmo que saibam que não há perigo real. Esse medo pode interferir significativamente na vida diária. A nictofobia e o medo do desconhecido sejam fobias diferentes, elas podem estar relacionadas em algumas situações. Por exemplo, uma pessoa com nictofobia pode sentir medo do desconhecido quando confrontada com um ambiente escuro e desconhecido, como uma floresta à noite. Além disso, o medo do desconhecido pode estar presente em outras fobias, como a agorafobia, que envolve o medo de estar em espaços abertos ou públicos desconhecidos. O medo do desconhecido também pode estar presente em outras ansiedades, como a ansiedade social, que envolve o medo de situações sociais desconhecidas ou novas. Tripofobia. A tripofobia é um fenômeno psicológico caracterizado por uma forte aversão, medo ou desconforto diante de padrões irregulares, repetitivos e organizados em buracos ou saliências, como as encontradas em favos de mel, colmeias, sementes de lótus, entre outros objetos. Embora a tripofobia não seja considerada uma fobia oficial na Classificação Internacional de Doenças, CID-11, da Organização Mundial de Saúde, OMS, muitas pessoas afirmam experimentar sintomas físicos e emocionais intensos ao visualizar imagens que desencadeiam a tripofobia, como coceira, náusea, suor e até mesmo pânico. A causa exata da tripofobia ainda é desconhecida, mas alguns estudiosos sugerem que a aversão a esses padrões pode ser uma resposta evolutiva ancestral, que nos alerta para possíveis riscos à nossa saúde, como a presença de parasitas ou toxinas. Entomofobia. A entomofobia é uma fobia específica que se refere a um medo excessivo ou irracional de insetos. Pessoas com entomofobia podem sentir ansiedade intensa ou pânico quando encontram insetos ou mesmo pensam neles. O medo de insetos é uma fobia comum e pode variar de desconforto leve a ataques de pânico graves. Algumas pessoas podem evitar sair de casa ou participar de atividades ao ar livre devido ao medo de encontrar insetos. Outras podem se tornar obsessivas em limpar suas casas e evitar qualquer contato com insetos. Assim como outras fobias, a entomofobia pode afetar a vida cotidiana e pode ser tratada. Agorafobia. A agorafobia é uma fobia específica que se refere a um medo excessivo e irracional de estar em situações ou lugares onde escapar ou obter ajuda pode ser difícil ou embaraçoso. Isso pode incluir espaços abertos, multidões, transporte público, entre outros. As pessoas com agorafobia podem sentir ansiedade intensa ou pânico quando expostas a essas situações ou lugares, e por isso, podem evitar sair de casa ou participar de atividades sociais e cotidianas. Essa fobia pode limitar significativamente a vida de uma pessoa e afetar negativamente sua qualidade de vida. Acrofobia. A acrofobia é uma fobia específica que se refere a um medo intenso e irracional de alturas. As pessoas com acrofobia podem experimentar ansiedade ou pânico em situações em que estão em lugares altos, como pontes, prédios altos, montanhas russas ou escadas íngremes. Os sintomas da acrofobia podem incluir sudorese, palpitações, tontura, náusea, falta de ar e até mesmo desmaios em alguns casos. Como resultado, as pessoas com acrofobia podem evitar situações que envolvem altura, limitando sua vida cotidiana e atividades de lazer. Claustrofobia.
Claustrofobia é um tipo de transtorno de ansiedade em que a pessoa tem um medo irracional de estar em espaços pequenos ou fechados. As pessoas com claustrofobia podem sentir ansiedade ou pânico em situações como estar em um elevador, um avião, uma sala lotada ou um espaço pequeno e fechado. Aracnofobia. Aracnofobia é um tipo de fobia específica em que uma pessoa tem medo excessivo e irracional de aranhas. Pessoas com aracnofobia podem ter uma reação de pânico ou ansiedade intensa quando veem uma aranha, ou mesmo apenas pensam em aranhas. Os sintomas da aracnofobia podem incluir medo intenso e incontrolável de aranhas, ansiedade ou pânico em situações que envolvem aranhas, esforços para evitar aranhas ou situações que possam envolver aranhas, taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos. Esses sintomas podem afetar a vida cotidiana da pessoa, como evitar atividades ao ar livre ou em ambientes rurais, limitar a decoração da casa e até mesmo a escolha de destinos de viagem. Glossofobia. Glossofobia é um medo intenso e irracional de falar em público. É uma forma específica de fobia social, que é caracterizada por um medo extremo de situações sociais ou de desempenho em que a pessoa pode ser observada ou julgada por outros. Os sintomas da glossofobia podem incluir ansiedade ou medo extremo antes de uma apresentação ou discurso, preocupação excessiva com a possibilidade de fazer algo embaraçoso ou cometer erros, sintomas físicos de ansiedade, como tremores, sudorese, náusea, tontura ou falta de ar. Talassofobia. Talassofobia é um tipo de fobia específica que se caracteriza pelo medo excessivo e irracional do mar ou de corpos d'água profundos. Pessoas com talassofobia podem sentir medo em situações que envolvam a água, como nadar no mar, navegar em um barco ou até mesmo olhar para imagens de água profunda. A talassofobia pode ser desencadeada por uma experiência traumática envolvendo a água, como um acidente de barco ou uma quase afogamento. Quando uma pessoa experimenta um evento traumático, é comum que ela desenvolva um medo intenso e irracional daquilo que está associado ao evento. No caso da talassofobia, o evento traumático pode ter ocorrido na água, o que leva a pessoa a associar o medo ao ambiente aquático. Então pessoal, essa foi a primeira camada do iceberg. A próxima camada eu vou deixar para um próximo vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever. Muito obrigado por ter visto até o final, e até um outro dia.